Paz, amados, vamos hoje meditar um pouco na história de José, capítulo 41, a partir do versículo 37. José como governador do Egito. Primeiro eu vou fazer uma introdução aqui, como José chegou até ser governador. Então José passou por algumas dificuldades, como qualquer homem temente a Deus, todo homem que segue a Deus também pode passar por isso. Então José chegou no Egito como escravo. Então, como escravo, ele chegou, no capítulo 39, diz como ele chegou. E ele vai trabalhar na casa de um oficial do exército egípcio. E aí ele conquista a confiança desse homem. O nome desse homem era Potifar. E aí, a partir daí, ele vai ganhando essa confiança e ele passa a administrar todos os bens desse oficial. Só que aí, mais na frente, a mulher de Potifar se engraça por José e fica tentando ele. Só que José resiste e não quer. E aí ela, por vingança, ela faz uma mentira, forja todo um cenário e o oficial, com muita ira, manda José para o cárcere. José no cárcere, Deus com ele, Deus sempre com José, abençoando José, mesmo preso, Deus estava com ele. E aí, José conquista também o chefe da prisão, o chefe carcereiro. Esse coloca José para tomar conta dos presos. Olha aí, José já tem um tratamento diferente, diferenciado, porque Deus já estava operando nele, porque ele foi vítima de uma mentira, de uma armação, como muitos passam por isso. Muitos de nós estamos assim, à mercê de uma hora ou outra acontecer alguma injustiça contra nós. Mas Deus coloca a mão e Deus provém na vida daqueles que o temem. Então, como José foi abençoado por Deus. Então, dentro da prisão, acontece que chegam dois prisioneiros que haviam perdido a confiança do faraó, um copeiro e um padeiro. E aí os dois, ambos tiveram sonhos e José revelou os sonhos dos dois. Um ia morrer e o outro ia viver. O padeiro ia morrer e o copeiro ia sobreviver. E aí ele pede para o copeiro avisar, ter misericórdia, falar lá sobre a história dele, interceder sobre ele. Mas aí o copeiro não dá ouvido a isso. Leva a sua vida normal. 2 anos depois, Faraó tem os sonhos e ele sonha com 7 vacas gordas, bonitas, e também 7 vacas magras e feias, depois espigas de trigo bonitas e também espigas, 7 espigas feias, e as vacas gordas e bonitas são engolidas pelas vacas feias e magras. E o mesmo acontece com as espigas. E ninguém conseguia revelar isso. O que é que esse sonho significaria? Estava dizendo o quê? O que é que isso aí queria falar para Faraó? Queria dizer para Faraó. Então ninguém conseguia revelar isso. Foi aí que o copeiro, entra a história do copeiro. Veja, Deus já tinha agido lá atrás. Dentro do cárcere, Deus já tinha, né? Deus já tinha pensado em tudo isso aí, porque Deus é Deus. Deus não deixa o dele assim, a mercê. Deus não deixa você, nem eu, aquele que teme a Deus, como José teme a Deus, a entregue. Deus é por cada servo dele, aqueles que o temem, aqueles que o adoram, aqueles que o buscam, Deus atende. E José é um homem temente a Deus. Então veja só, o que acontece aqui no cárcere, e ele aí passa lá na frente. Aí ele diz para Faraó, o copeiro: eu conheço um homem que está lá no cárcere que ele revela sonho. Ele revelou o sonho e deu tudo certo. Foi igual como ele falou.
Aí contou a história. Aí Faraó mandou buscar ele. Quando ele chegou, aí Faraó contou para ele. E aí ele disse: serão 7 anos de fartura na terra do Egito e de todos os países. Haverá muita fartura, mas 7 anos de seca e escassez. E aí o faraó ele fica assim muito surpreso com aquela revelação. E aí ele conversa com o conselho, que seriam os ministros da época, e aí Faraó toma uma decisão: vou colocar esse homem pela capacidade e pela sabedoria para administrar tudo isso. Eu preciso de uma pessoa que administre. Foi o que José disse a ele: o senhor deve procurar uma pessoa que faça isso, que administre esses 7 anos de escassez, que administre todos os 7 anos de fartura e provém depois ter lá mantimento para passar esse ano de dificuldade, esses anos de dificuldade. Então aí o que acontece? Faraó diz para ele: veja, um país, uma região de idolatria, mas ele diz aqui, ó, vou ler isso aqui, ó. O conselho de José agradou ao rei e a seus funcionários, e o rei disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Veja só, Deus trabalhando aí, trabalhando na vida de José, que até Faraó reconhece que Deus é com ele. E aí, o que é que acontece? Ele toma essa decisão aí, porque vê essa capacidade, essa sabedoria que vem do alto. Deus o capacitou. Eu digo que quando ele esteve lá na casa do oficial, ele fez um estágio de administração. Ele administrou todos os bens do comandante, ele aprendeu muito ali. Deus já estava, parece que, preparando ele, porque a Bíblia é toda uma história, né? Uma narrativa histórica em muitas partes. E aí Deus vai provendo na vida do povo, do seu povo. Então veja só, José é uma figura central, muito importante. Então Deus revela-se a José aqui. Por quê? Porque José tinha um coração quebrantado. José era um homem temente a Deus. José andava com Deus. Os preceitos de Deus ele seguia. Um homem bondoso, um homem íntegro. E Deus observa isso, meu irmão. Deus observa o caráter, a personalidade da pessoa, aquela pessoa que teme a Ele, que adora a Ele, que segue o caminho, que lê a Bíblia, que ora, que tem uma intimidade com Deus. E José era um homem que temia muito a Deus. Então, ele deu isso aí. Então, deu o anel de Sinete, que é um anel que era dado a essas autoridades, que tinha lá o brasão do reino. Então, ele colocou ele como governador. Então, não existia autoridade acima de José, apenas o rei. Veja que posto Deus do cárcere, uma vida de caos, transformou em uma bênção na vida de José. Mas José já estava sendo preparado por Deus, pelas tribulações, pelas adversidades, pelas guerras, pelas lutas que ele passou, prisões, injustiçado, como muitos de vocês que estão ouvindo esse vídeo, injustiçados, mas Deus tem um propósito, Deus tem uma obra. Creia, peça a Deus direção, peça a Deus que Deus vai colocar uma bênção na sua vida, na minha vida. Eu creio na palavra do Senhor. Então veja só o que acontece aqui. Além disso, Faraó ainda dá uma esposa, concede uma esposa. Como está aqui, ó. Ele mudou o nome dele e ainda deu uma esposa aqui, filha de um sacerdote, a Azenate. Aqui eu estou no 45, 46, que era filha de Potifera, que era sacerdote da cidade de Heliópolis. Então veja só, já estava dando uma bênção de família para José. Deus estava operando sob maneira. Então José tinha 30 anos nessa época. Então José ganhou assim
essa capacidade jovem, um homem de 30 anos ainda é jovem, mas muita sabedoria que Deus concedeu a ele. Então, veja só, ele começou a administrar e ele saiu por todo o Egito administrando, já prevendo aquela questão lá do sonho, o tempo de fartura e o tempo que iria vir de seca, de escassez. Então, antes que começasse, aqui eu estou nos 50, antes que começasse os anos de fome, José teve 2 filhos com a sua mulher, Azenate, pôs o primeiro de Manassés, né? E aí, no segundo, o nome de Efraim. Então acabaram, estou no 53, então acabaram-se os 7 anos de fatura no Egito. Então, passado isso aí, José já tinha, ele estava estabilizado, ele tinha o cargo, um altíssimo cargo, José bem casado, 2 filhos aí, já com a vida estruturada. Para quem chegou no Egito, escravo, vendido pelos próprios irmãos, a dura sorte. E Deus era com ele. Um homem escolhido por Deus para operar, porque ele ia se tornar essa pessoa aí, que Deus ia levantar para matar a fome de muita gente, inclusive do povo lá de Israel, o povo de Canaã, o povo da terra do pai dele, de Jacó. Como a história conta mais para frente um pouco, a partir do versículo aí, do capítulo 42. Então, veja só. Então, diz assim, ó. Então, acabaram os 7 anos de fatura no Egito. E como José tinha dito, começaram os 7 anos de fome. Olha lá. Nos outros países, o povo passava fome, mas em todo o Egito havia o que comer. Olha lá. Quando os egípcios começaram a passar fome, então começou a ter a necessidade, começou a bater na porta dos egípcios, foram pedir alimentos ao rei. Ele disse: vão falar com José e façam o que ele disser. José é um homem de poder. Deus tinha dado poder a José. José se capacitou. Ele se capacitou. Ele tinha um coração de aprendizado. Irmão, você tem que ter um coração aberto para aprender, tem que ter humildade para aprender. E José teve até dentro do cárcere para ajudar ali o carcereiro naquele serviço ali, que ele nem esperava, mas essa bondade dele, de coração, de aprender. A gente tem que ter um coração aberto. Eu, como professor, eu vejo muito isso, essa dificuldade que as pessoas têm, essa falta de humildade de querer aprender. E isso dificulta na vida da pessoa. E às vezes a pessoa até, ela com essa palavra, ela busca a Deus, mas ela tem esse entrave, essa situação aí, essa falta de humildade para aprender. E José, ele nos ensina isso aqui, ó, que você precisa ter essa humildade e querer aprender, esse desejo de aprender. Você vai ganhar uma bênção de acordo com a sua capacidade. Deus não vai abençoar você com um cargo como esse aqui, sem você ter a capacidade. Deus não vai dar um cargo de gestão, de gestor, dentro de uma empresa grande, com muitas responsabilidades, sem você ter essa capacidade. Não funciona desse jeito. Deus vai capacitando, vai abrindo as portas, e você vai fazendo a sua parte. Como José buscava, com esse coração dele bondoso e aberto ao aprendizado e humildade. Então você vê aqui como José galgou um cargo tão elevado e Deus o abençoou, porque ele ia abençoar não só o povo dele, da família dele, o pai dele, os irmãos, os empregados e todo o pessoal de Canaã, mas os países todos que precisavam de alimento e foram buscar José. E José nos dá uma aula aqui de logística, administração, de finança. Se você pegar esse capítulo, pegar a história de José, José ensina aqui. Eu, como administrador e contador, eu vejo aqui muita coisa nessa história aqui que nos ensina. Você que é nessas áreas aí, logística, administração, você lendo isso aqui, você diz como é que pode? Ele, ele conseguiu armazenar tanto cereal, tanto alimento, que deixou de contar. Então, quando veio a fome, como diz assim, ó,
Quando a fome aumentou, o país inteiro, José abriu todos os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios. E de todos os países vinham gente ao Egito para comprar cereais de José. Veja lá. Pois o mundo inteiro havia uma grande falta de alimentos. Então José nos ensina aí. Deus capacitou, José foi atrás, José aprendeu, porque abriu-se uma porta para José aqui como para ser governador, mas como eu falei anteriormente, ele já tinha trabalhado administrando bens. Então eu digo que ele fez um estágio lá com o comandante oficial, administrando os bens, que era um homem também que tinha posse. Não, claro, como o rei, nem administrar um império como o Egito, com uma potência daquela época. Mas Deus teve todo um degrau. Mas você percebe pela história de José que ele era um homem humilde. E Deus se alegra com isso, com um coração quebrantado, humilde, que adora Ele, que lê a palavra, que anda com Ele, busca os seus preceitos, está com intimidade com Deus. Então, se você não tem, você busque, porque Deus vai abençoar você, Deus vai abrir aquela porta que você tanto almeja, que você tanto quer. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, medite nessa palavra e você busque aprendizado para que você, na hora certa, você esteja capacitado e tenha sabedoria para administrar aquilo que Deus vai colocar nas suas mãos. Porque Deus vai colocar nas suas mãos, vai colocar na minha coisas grandiosas. Eu creio nisso, creio na palavra, está escrito aqui, ó. Então, Deus abençoe você, guarde, mentalize essa palavra. E que Deus te abençoe. Vamos fechar aqui com uma breve oração. Que Deus faça a sua obra na sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por essa palavra maravilhosa, ó Deus, que está aqui de José e que nos ensina tanto, Senhor. Nós aprendemos tanto com a tua mensagem, ó Deus, que tem edificado a nossa vida no dia a dia, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa essa pessoa que está vendo esse vídeo. Ó Deus, dá sabedoria, dá direção, dá entendimento. Ó Deus, capacita, ó Deus, que essa pessoa entenda que tem que buscar o Senhor, tem que buscar conhecimento, buscar aprendizado, ter um coração quebrantado, um coração humilde para aprender, para que o Senhor possa abençoar, ó Deus, conforme a sua capacidade, meu Pai. Em nome de Jesus, faz uma obra, ó Deus, na vida dessa pessoa, na sua casa, na sua parentela, em o nome de Jesus. Nós te louvamos, ó Deus. Amém. Deus te abençoe e Deus te guarde. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam abençoadas. E até a próxima. Deus te abençoe.